queime os barcos. Isso é uma expressão antiga, já de uma história que diz que quando os guerreiros chegavam em lugares de ataque, de guerra, eles queimavam os próprios barcos para eliminar a possibilidade que eles fugissem, né? Que eles desistissem daquilo. E o que isso tem a ver com a gente? Quando você queima o barco, não existe plano B, não existe uma segunda possibilidade. Então você de fato vai se preparar para viver aquilo, né? Então a sua mente entra em coerência, o seu corpo entra em coerência e aí a gente começa a focar mais no que realmente importa, sem existir a segunda alternativa, sem existir a segunda possibilidade. E isso às vezes a gente coloca o plano B em tudo na nossa vida, né? Ah, se não der para eu ir na segunda, eu vou na terça. Ah, se eu não conseguir esse projeto, eu vou para esse projeto. Mas e se você realmente se dedicar e queimar os barcos que impedem você de chegar onde você realmente deseja? E isso tem sido algo muito forte para mim nos últimos meses, né? Porque realmente eu estou queimando todos os meus barcos e confiando exatamente naquilo que eu estou me propondo a fazer comigo mesma, né? Principalmente. Porque lembra que o nosso maior foco aqui é sobre a gente, não sobre as outras pessoas. Então, quando a gente queima os barcos, a gente não tem alternativa a não ser vencer aquilo que a gente realmente se comprometeu. A fazer exatamente aquilo que a gente se comprometeu a fazer. Então, queimar os barcos nada mais do que é você realmente ter fé e fazer aquilo de acordo com o que você colocou na sua mente, na sua cabeça, seja um sonho, um objetivo, alguma coisa que você já queria tanto fazer e às vezes você fica tentando achar novas oportunidades para chegar depois nesse objetivo, né? Então, esquece o plano B, sabe? Foca simplesmente no plano A, se dedicar, ser uma nova pessoa, né? E realmente focar nisso que você está fazendo. Quando a gente dá várias alternativas para o nosso cérebro de várias coisas, ele vai ter muitas responsabilidades para achar caminhos e buscar soluções para todas essas alternativas. Mas quando eu decido realmente onde eu vou focar e não tenho outra opção a não ser dar certo, eu vou ter que dar um jeito, eu vou ter que arrumar uma possibilidade de conseguir entrar nesse nível, entrar nesse aspecto, né? E uma das coisas que a gente acaba esquecendo é que, assim, na nossa mente poderia não ter a opção de desistir. Porque quando a gente coloca a questão da insegurança ou a dúvida, né? Quando entra a dúvida, você simplesmente começa a focar na dúvida. E aí tudo que você escuta, ou o que você ouve, o que você assiste, vai te trazer às vezes mais dúvida ainda. Então, você precisa estar sempre atenta e atento a observar o que está deixando você realmente em dúvida o que você realmente deseja na sua vida. E sair disso, sabe? Porque quando a dúvida ela vem para realmente testar o quanto você quer aquilo. Ela vem para testar o quanto você realmente está preparado para viver uma nova fase. Sabe aquela sensação de quando a gente tá para avançar? Eu falo que é muito sinal amarelo, né? Entre o sinal amarelo e o sinal vermelho. Quando a gente vai avançar de vida, vai mudar para alguma coisa, vai mudar alguma realidade na nossa vida, vai existir o sinal vermelho e o sinal amarelo, que é ou você avança ou você para, né? E muitos de nós acabamos parando porque entra a dúvida. Aí a dúvida ela vem com medo, porque você começa a não saber o que vai acontecer depois. Então o medo de se você realmente vai conseguir, se você não vai. Então nessa dúvida o plano B ele tá bem escondidinho ali. Ah, se não der certo eu tenho aqui o meu segundo plano. Só que se a gente usasse a nossa força mental, a nossa energia, da mesma intensidade que a gente usa para pensar que vai dar errado ou para criar um plano B, imagina se a gente usasse a mesma proporção dessa energia de mentalidade para pensar em dar certo, para pensar em fazer. Como é que seria a nossa realidade, né? E eu já vivi isso muito na prática, porque às vezes a gente vai vivendo as coisas em relação à nossa vida e vai esquecendo o quão a gente vai se adaptando, o quanto a gente vai se moldando. Cara, eu lembrei de uma coisa agora, que eu nem ia falar aqui, mas eu lembrei. Lembra da pandemia, onde todo mundo foi condicionado e obrigado a usar máscara?
em vários lugares, a usar o álcool em gel. E a gente foi condicionado e a gente se habituou a esse novo lugar, a usar mais a internet, a trabalhar pela internet. Cara, a gente teve que se adaptar, a gente teve que se modelar, a gente teve que mudar a nossa mentalidade, a nossa rotina, a nossa vida em pouco tempo. E aí agora eu te pergunto, se a gente conseguiu fazer isso em uma pandemia mundial, imagina o que a gente não é capaz de fazer na nossa vida quando a gente realmente toma a decisão de ser diferente, de fazer diferente, né? E principalmente quando não tem plano B, quando você não tem outra opção a não ser seguir aquilo. O que aconteceria na sua vida se você não optasse por ter dois planos, mas somente um, que é aquele que arde dentro do seu coração? Que é aquele que você tanto almeja, que você acorda. Cara, eu ouvi um vídeo esses dias eu não sei se foi no YouTube ou no Instagram, que falava assim: você acredita mesmo que Deus ou o universo seria tão injusto e ruim de te dar algo dentro do seu coração só pra você ficar com vontade e você não conseguir? Já parou pra pensar nisso? E eu fiquei refletindo sobre aquilo. Eu falei assim, caramba, realmente é verdade, né? É a mesma coisa quando uma pessoa, por exemplo, é diabética. Você não vai ficar passando com um doce e oferecendo pra essa pessoa, porque você sabe das limitações dela. Então Deus não faria, Deus, o universo, ou o que você quiser chamar, não faria isso com a gente. Aquela coisa que fica dentro do seu coração, dentro da sua mente o tempo todo, querendo que você avance, querendo que você evolua, e pra você não conseguir? Será que essa coisa não existe mesmo para que você se torne uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, e a realmente aprovar a si mesma que você merece avançar, que você merece ir além? Cara, que coisa! Quando a gente se compromete a fazer, a gente vai lá e realmente faz. E às vezes eu vejo as pessoas falando assim, ai, Regina, eu não tenho disciplina, ai, eu não tenho constância. Você tem! Para muitas coisas da sua vida, você levanta para o seu trabalho, você escova seus dentes, você come, você faz as coisas que você se comprometeu. Mas às vezes o seu foco, a sua disciplina e a sua constância, ela está em algumas etapas da sua vida, não para aquilo que você realmente quer. Uma outra pergunta é, você já parou para pensar que quando é para os outros, você sempre vai fazer? E quando é para você, você sempre enrola? Vou começar atividade física na segunda-feira. Segunda-feira. Gente, por que a gente sempre deixa para uma data específica começar algo na nossa vida, sendo que a gente tem o hoje, o privilégio de viver o hoje? Cara, a gente quer demorar para resolver porque a gente sabe e às vezes nós temos medo daquilo realmente dar certo. Aí, voltando pro plano B, né? E se você descartar esse plano B? E a sua primeira opção dá certo, será que você está com medo do que vão pensar sobre você? Ou o que vão falar porque você conseguiu? Porque a gente é tão modulado dentro de uma caixa que a gente acredita que se a gente vencer, às vezes a gente não mereça. Por onde a gente veio, pelas pessoas que convivem com a gente. Então a gente vai se habituando e se adaptando a entrar na caixa dessas pessoas que vivem uma vida normal, comum. E às vezes você tem medo de avançar no seu sonho, no seu objetivo, porque você fica paralisada com o medo das outras pessoas, né? Paralisada dentro da sua própria caixa que você criou. Então, descarte o plano B, sabe? Foque naquilo que realmente você busca, com todo o seu coração, com tudo aquilo que você realmente almeja. Porque se isso arde dentro de você, é porque existe algum motivo. Um motivo de autoconhecimento, de evolução, para você conquistar aquilo. Pensa, o universo e Deus não traria esse desejo tão forte dentro de você para você não conquistar, para você não chegar lá. Lembra, tudo que a gente quer na nossa vida já existe. Tudo que eu quero, tudo que você quer já existe. A gente só precisa buscar um meio de acessar aquilo, de encontrar aquilo de uma maneira mais fácil. E eu tô estudando muito sobre frequência, sabe? Eu sempre gostei muito, né? Eu sou psicanalista, neurocientista, então eu estudo muito essas questões de ondas cerebrais, frequência energética. E quanto mais em paz você conseguir se manter, quanto mais perto do bem-estar você conseguir se manter, mais você consegue
conquistar e almejar as coisas que você deseja. Então, o que isso significa? O estresse do dia a dia, o estresse das coisas que ainda não deram certo na nossa vida, eles roubam, né? Eles roubam o nosso tempo, a nossa energia, a nossa capacidade de pensar. Então, para que eu consiga direcionar a minha mente, o meu pensamento, os meus sentimentos para onde eu quero, eu vou ter que entrar nessa frequência de que não existe outro barco a não ser esse único barco de chegar onde eu quero, de chegar aonde eu preciso estar. Eu preciso pensar como uma pessoa que já está vivendo aquilo. Eu preciso agir como uma pessoa que já tem aquilo. É fácil? Claro que não. Se fosse fácil, tava todo mundo com tudo que sempre quis. Mas antes disso, você vai precisar aprender esse jogo. Que no final não existe ninguém contra você. É você mesma todos os dias. A única pessoa que precisa lutar, precisa fazer é você mesma. Você é a sua própria líder. É você que vai precisar se levantar, executar e fazer as coisas que são importantes para você. Então queima o barco. Queima esse barco e segue naquilo que você realmente deseja. Se hoje é um dia que você talvez estava pensando em desistir, pensa e veja o quanto isso significa para você. Eu sei porque eu já passei por várias fases dessa da minha vida. Caramba, não tá dando certo. E aí eu quero parar. E a gente vê que aquilo fica sempre dentro do nosso coração. Então, se realmente é isso que você quer, queima o barco. Tem uma história que eu até postei um dia desses no meu Instagram e no TikTok, que é uma metáfora, na verdade, né? Eu acho que é uma metáfora. Que fala sobre o guarda-chuva, metáfora do guarda-chuva. Que falam que existia uma cidadezinha pequena que não chovia há muito tempo. Estava sem chuva, enfim, não chovia, estava tudo seco, as coisas estavam morrendo e eles precisavam urgente de chuva. E aí eles decidiram chamar um cara que fazia chover no lugar, né? Então ele ia nas cidades e ele fazia a chuva aparecer. E aí chamaram esse cara e esse cara falou assim, ó, sábado ao meio-dia eu quero todos na praça porque vai chover. Então todo mundo se preparou. Quando chegou no sábado, todo mundo foi para a praça meio-dia. Quando chegou lá, o cara chegou, ele olhou para todo mundo e disse, vocês realmente não estão preparados para a chuva. E aí todo mundo ficou, por quê? Por quê? Porque nenhum de vocês trouxeram o guarda-chuva. Então se a fé de vocês não estiver preparada para receber a chuva, como é que você quer que a chuva aconteça na sua vida? E a gente está falando sobre chuva, mas isso é sobre a sua vida. Você fala que você quer tanto alguma coisa, mas você nem se prepara para isso. Você nem mentaliza isso, você não vive isso na sua forte vida agora. Porque tudo que você tem até agora é tudo que você construiu no passado. Só que agora, hoje, você está criando uma nova história a partir de agora. A partir de hoje, a partir desse momento, a partir desse segundo. Então não espere mais um dia passar e você está tomando as mesmas decisões. Você está tendo os mesmos sentimentos. Cadê o seu guarda-chuva para uma nova vida, para uma nova realidade? Cadê o seu guarda-chuva para aquilo que você tanto espera? Ou será que você está esperando as coisas acontecer sem tomar uma ação, sem tomar uma decisão? Toda mudança de vida, ela não vai acontecer fora, ela vai acontecer dentro de você, através dos seus pensamentos, da sua mentalidade, do que você busca. Então não espere a chuva chegar para você abrir seu guarda-chuva. Abra o seu guarda-chuva hoje. Construa essa nova identidade hoje, quem você quer ser, quem você quer se tornar. Isso, não esquece de queimar o seu barco. E acreditar que existe sim uma possibilidade. Por que a gente tem... Gente, é incrível como a gente tem uma mente focada para os problemas. Uma mente focada... Se a gente usasse a mesma mente que foca nos problemas para focar no que a gente busca, no que a gente quer, em não desistir, imagina a quantidade de coisas que a gente não teria realizado. E isso tudo significa que é o quê? Que é um treino mental. Da mesma maneira que você vai para a academia exercitar os seus músculos, você precisa fazer isso com a sua mente. Todos os dias. Acordar, pensar naquilo que você realmente deseja e sem se perguntar o como. Às vezes a gente está presa no como eu vou conseguir, no como eu vou acessar. O como ele só vem depois de quando você decide. Quando você decide, aí o como aparece como várias oportunidades.
E é isso que a gente precisa acessar. A gente precisa abrir o nosso guarda-chuva antes mesmo que a chuva aconteça. A gente precisa usar a nossa fé e acreditar que se existe tudo, eu também posso acessar tudo. Vamos largar esse papel, Eu falo que na nossa vida existem dois personagens, né? O personagem vitimizado e o personagem, o herói, aprendiz que vai lá e faz. Seja uma pessoa diferente, acorde todos os dias pensando no que realmente arde no seu coração. E lembra, os nossos resultados é a soma do que a gente faz todos os dias um pouco. Para refletir, o que será que você tem pensado todos os dias da sua vida? O que será que você tem feito todos os dias? Será que você acorda e repete o mesmo dia? O maior problema nosso é que a gente acorda e vive todos os dias iguais. A gente repete os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, a gente vê as mesmas coisas e a gente não evolui. E aí passam anos e a gente fala, caramba, eu não evolui nada. Então tá na hora de você queimar esse barco e colocar a certeza naquilo que você realmente deseja na sua vida. Eu não sei o que é, mas eu sei que várias vezes eu já queimei os meus barcos e eu estou queimando mais um, tendo a certeza de que vai dar certo, porque não existe outra opção. Não tem como ter outra opção. É isso que eu quero. E você precisa direcionar a sua mente igual eu tô falando agora. É isso que eu quero, é isso que eu mereço acessar, porque eu nasci para viver o melhor da minha vida. E eu não posso aceitar menos que isso, e você também não pode aceitar. Então, recondicionar uma nova mente para acessar uma vida diferente, você vai precisar fazer esses compromissos com você. Porque você, lembra, é a pessoa mais importante da sua vida. Então que hoje você saia desse vídeo e você pense assim, hoje eu vou queimar os barcos para acessar a melhor vida que eu ainda não acessei. Porque ela está esperando por você. Ela já existe, gente. Relacionamento, família, dinheiro, tudo que a gente quer, saúde, só vai começar, só vai dar certo quando você queimar o barco e lembrar que não existe a outra opção a não ser você e a sua única versão, melhor, mais ainda fortalecida, confiante, determinada para ser aquilo que você determinou ser. Senão você nem estaria nesse mundo. Olha a oportunidade que você tem de estar aqui hoje. Quantas pessoas já não estão mais aqui, se perderam no meio do caminho e nem chegaram talvez nesse mundo, mas você tem essa oportunidade de acordar hoje, de viver o hoje e viver uma vida incrível, mas só depende de você. Um beijo e até o próximo vídeo.